Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado por meio de Jesus. Deus te abençoe. Parabéns, aniversariantes. Que Deus abençoe você que fez aniversário essa semana. Nós comemoramos o aniversário essa semana e foi muito bom. E que Deus traga bênçãos. Não se esqueça que, por maior que seja o seu problema, Deus é maior. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus do impossível, e basta nós crermos, temos fé e esperança. Nunca vamos desanimar. Os problemas nunca vão acabar. Mas a vitória vem, em nome de Jesus. Amém? Jacó, não estou falando uma introdução ao texto, Jacó foge do seu irmão Esaú porque ele queria matá-lo. Quando Jacó volta para sua terra, ele manda um recado para Esaú através do mensageiro. O texto bíblico que iremos ler é a informação dos mensageiros para Jacó. Lê para mim o texto. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Gênesis 32, 6, 7a. Amém. Esaú promete matar Jacó. Então Jacó foge. Deus promete a Jacó de que ele voltaria para a sua terra, Canaã, e iria abençoá-lo muito. Então, no caminho dele fugir, Deus aparece para ele, né, na escada que o anjo subia de si, e dizia que ia abençoá-lo. Então Jacó foge para a casa de Arão, o irmão de sua mãe, em Harã, e fica lá 20 anos. Após estes anos, Jacó volta para a sua terra Canaã. Mas para Jacó continuar a sua vida e Deus cumprir as suas promessas de abençoá-lo, Jacó teve um grande obstáculo. Seu irmão Esaú, que prometera matá-lo há 20 anos atrás. Então estava tudo bem, a gente vai ver isso, mas tinha esse obstáculo. Perguntamos, o que é necessário para continuar seguindo a vida e para Deus cumprir as suas promessas nas nossas vidas? O que é preciso? Seguimos em frente para Deus cumprir as suas promessas, o que é necessário? O tema já vai responder, mas é sempre assim, né? O tema é perdão e paz para receber as promessas de Deus. Repetindo, perdão e paz para receber as promessas de Deus. Eu vou fazer um contexto histórico para a gente ver toda a vida de Jacó, para a gente ver tanto que foi difícil para ele. Vou ser um pouco breve, para não ficar longo, mas não tem como nós não fazermos isso. Abraão e sua esposa Sara têm um filho chamado Isaque. Isaac casou com Rebeca e tiveram 2 filhos gêmeos, né? O que nasceu primeiro era ruivo e peludo, recebeu o nome de Esaú, ou peludo, quer dizer isso, Esaú. O segundo nasceu segurando o calcanhar de seu irmão e recebeu o nome de Jacó, ou um suplantador. Suplantador é aquele que age com astúcia. No palavreado comum é malandro, aquele que é esperto, porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, e eles puseram esse nome dele. Não é um nome bom para dar para um filho, né? Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua casa, o pai, né, dos dois. E Rebeca, a mãe, porém, amava a Jacó. Esaú tinha vindo do campo cansado e Jacó tinha feito um ensopado, uma comida. Esaú pediu um pouco do ensopado para Jacó, estava com muita fome. Jacó que diz que só lhe daria o ensopado se ele vendesse o seu direito de primogenitura. Primogenitura é uma tradição, que ainda não havia lei ainda, era uma tradição, em que o primeiro filho homem tem certos privilégios. Primeiro filho homem, se nasceu primeiro, for mulher não tem que ser primeiro homem. Ele tinha vários privilégios. Então quem tinha esses privilégios? Esaú, foi o primeiro a nascer, Jacó nasceu depois. Eliseu vendeu o seu direito de primogenitura e comeu ensopado.
Falou, o que adianta, eu vou morrer mesmo, que eu estou com fome. Bom, assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou. Bom, até aí uma vitória para Jacó, né? Outra vitória de Jacó. Isaac, pai de Jacó, Esaú, era velho e não enxergava mais. Antigamente ficava velho até não enxergar mais. Chamou seu filho Esaú e mandou ele pegar uma caça e fazer uma comida saborosa, gostosa, para ele comer antes de morrer, para depois abençoá-lo. Então, meu filho Esaú, vai lá, pega uma caça bem gostosa, vai comer do jeito que eu gosto, Esaú sabia cozinhar, não é? E eu vou te dar a bênção. Então Eliseu foi procurar a caça para fazer a comida e receber a bênção. Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, escuta a conversa de Esaú e Isaac, seu marido. Parece que ela estava premeditando que era isso aí, foi lá escutar. Rebeca faz um plano para Jacó receber a bênção de seu pai, Isaac, no lugar de Esaú. Faz um plano. Mandou Jacó trazer para ela 2 cabritos. Rebeca prepara uma refeição com os 2 cabritos, exatamente como Isaac gostava, ou como Esaú preparava. Rebeca manda Jacó vestir a melhor roupa de Esaú, e com a pele de cabritos cobrir suas mãos e o seu pescoço, porque Esaú era cabeludo. Então você cobre o braço, que você põe a mão no seu braço, e vai acontecer isso, ele vai ver que está peludo o seu pescoço. E veste a roupa de Esaú para quê? Qual do cheiro? Isso é uma história assim, aqui é um resumo, né? E assim Jacó fez. O que sua mãe pediu, ele fez. Jacó engana o seu pai Isaac e recebe a bênção no lugar de seu irmão Esaú. Depois que Isaac abençoou Jacó e este tinha acabado de sair, chega Esaú com a comida do animal que havia caçado. Seu pai Isaac disse que foi enganado e deu a sua bênção a seu irmão Jacó. Esaú fica com ódio e resolve matar seu irmão Jacó depois da morte de seu pai. O ódio foi terrível. A Bíblia diz que ele chora. Rebeca fica sabendo dos planos de Esaú. Rebeca manda Jacó fugir para Padã Arã, que é o local, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e casar com uma das filhas de Labão, seu irmão. E vai acontecer isso. E voltar quando a raiva de seu irmão passar. Bom. No caminho para Padã Arã, Jacó pegou uma pedra do lugar, fez dela um travesseiro e dormiu, pois já era noite. Isso tudo que aconteceu foi sonho e à noite. E ele sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor Deus estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Em você e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Deus continua falando, lembrando. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Gênesis 28:15. Bom, você sai para fora, fugido, sozinho, uma promessa maravilhosa dessa é um grande conforto. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, fazia muito isso. E ao lugar, cidade antes chamada Luz, deu o nome Betel. Então, aquilo ali foi o local Betel, quer dizer, casa de Deus.
a gente vai ver muito essa palavra, até igrejas com o nome Betel, né? Ministério Betel. Então esse nome surgiu aí com Jacó, vendo a visão da escada de anjo subindo e descendo. Jacó também fez um voto. Lê para mim, Gênesis 28. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Gênesis 28, 20 e 21. Bom, a palavra paz em hebraico é shalom, que significa paz mesmo. Segurança, bem-estar, etc. Na tradução ele veio e disse que eu volte são e salvo. Se eu voltar em paz, se eu voltar são e salvo, tiver pão para comer, se eu voltar não miserável, que ele pensava, a gente vai ver que ele vai agradecer. Então ele pede o quê? Ele pede paz. Não é assim que ele pede, na oração dele, ele faz esse voto a Deus. Deus seria o Deus dele, que apareceu ele, caso ele voltasse em paz. E Deus vai acontecer que vai ser bem. Jacó trabalha de graça para Labão 7 anos para casar com quem? Raquel. Mas foi enganado e casou com Lia. Depois trabalhou mais 7 anos de graça para casar com Raquel. Trabalhou 14 anos para casar com Raquel, a mulher que ele amava, a mulher dos seus sonhos, que ele imaginava 1000 coisas. Era muito bonita. Lia não era tão bonita. Trabalhou 14 anos para casar com Raquel, a mulher dos seus sonhos, falei. Lia teve 6 filhos naturais e uma filha, e 2 filhos com uma serva Zilpa, com a sua serva Zilpa. Raquel teve um filho natural e 2 filhos com a sua serva Bila. Ao todo, Jacó, até então, teve 11 filhos e uma filha. Até então, que ele vai ter mais um filho depois, quando estiver em Canaã. Então, até aqui, ele tem 11 filhos e uma filha. Vai completar 12, que são as 12 tribos de Israel. São os filhos de Jacó. Jacó resolve voltar para casa, mas faz um acordo com Labão e passa a trabalhar por conta própria. O acordo era para Jacó cuidar de todas as ovelhas de Labão e de suas ovelhas também, as 2. Essa é uma história longa, não vamos entrar em detalhes. Com este acordo, Jacó fica muito rico e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Labão e seus filhos ficam muito aborrecidos com Jacó, ao ponto de mudar o seu salário 10 vezes. O Senhor disse para Jacó voltar para sua terra, pois ele estaria com ele. Jacó foge de Labão e leva tudo que era seu. Então Jacó foge. Junto às mulheres dele, nós vamos embora, vou voltar, não quer que seu pai fique sabendo. Pegou as coisas dele e fugiu. Labão vai atrás de Jacó, mas o Senhor Deus de noite aparece em sonhos a Labão e fala para ele não fazer nenhum mal a Jacó. Aí Labão faz um acordo com Jacó e põe uma pedra lá e faz o acordo seguinte: essa pedra aqui é divisão, você não vai para o meu lado, nem eu vou para o seu lado. Então essa parte aqui é muito boa, um dia nós vamos fazer uma pregação sobre essa parte aqui. Muito boa mesmo, mas não vou entrar em detalhe, que não é o nosso assunto. Bom, aqui então Jacó desligou totalmente de Padã-Arã, desligou de Arão, agora ele é um cidadão realmente de Canaã. Quando Jacó chega em sua terra Canaã, então Jacó enviou mensageiros até Esaú, terra de Seir, território de Edom, ao sul de Israel, lá, a gente vai ver isso. A mensagem dizia que ele tinha voltado da casa de Labão e estava muito bem de vida. A intenção era encontrar favor ou ser bem recebido pelo seu irmão. Quer dizer, eu estou vindo de lá, eu não vou pedir favor para você, que eu estou bem de vida, não vou te incomodar. Ele pensou, aí o meu irmão vai ser legal comigo.
Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Essa hora foi terrível para Jacó, mas terrível. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Vamos pôr assim a palavra super angustiado, muito angustiado. Ficou morrendo de medo, ele ficou em pânico, em pavor, a gente vai ver isso. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, outro grupo vai escapar, foge. Era a estratégia dele. E Jacó orou, a oração de Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Até agora sou dois, e já agora sou dois grupos. Pô, eu sou muito rico, dois grupos, muita propriedade. Ele agradece a Deus. Lembra que o Senhor Deus prometeu me abençoar e fazer grande a minha descendência. E Jacó continua. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Gênesis 32, 11. Ele agradeceu a Deus pelos bênçãos que tinha recebido, lembrou das promessas que Deus deu. Aí no final que foi lido, ele vai dizer, ele vai ser claro. Por que ele orou? Eu estou morrendo de medo, meu irmão. Me abençoa, me salva. Porque não tinha como Jacó lutar com Esaú. Estava cansado, uma viagem terrível, crianças pequenas, duas esposas. Não era um exército ali, era gado, ia ser um massacre. E ele pede a Deus pela sua família e para livrar ele de Isaque. Jacó separou uma grande quantidade de rebanho em grupos e enviou os grupos separados, a estratégia dele. E mandou seus servos ir à frente mandou ir à frente de com os grupos. Quer dizer, cada grupo vai um servo, um mensageiro. Vai o grupo, vai o mensageiro. Disse para os mensageiros, caso encontrasse Esaú, dizer-lhe que era presente para ele Jacó e que logo ele vinha atrás. Então, cada grupo tinha um mensageiro. Cada mensageiro encontrasse com Esaú, diz, esse aqui é presente para você de Jacó, e Jacó está vindo aí atrás. Isso era a estratégia dele. Jacó estava pensando assim, vou acalmar Esaú com os presentes que irão à minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, as suas servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, ou rio de Jaboque. As traduções mais ou menos antigas da val de Jaboque, mas é o rio de Jaboque. Não é? É mais fácil, a NVT vai dizer isso. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. A angústia de Jacó era tanta que ele mandou as mulheres e tudo e ele ficou só. Ele ficou só. A gente não entende porque ele ficou só. Eu creio que ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Ele falou, eu vou ficar aqui. Mas acontece que aparece um homem e começa a lutar com ele. Ele segura esse homem e fala e pede a ele uma bênção. Então, e ele pede a esse homem uma bênção. Você não vai embora enquanto você não me abençoar.
E esse homem tentava empurrar ele segurava o homem tentava segurar ele segurava. Até que ele deu um golpe na coxa de Jacó, Jacó ficou mancando e Jacó não desistia. Chegou um ponto, né, que já estava clareando. E Jacó disse para ele: eu não o deixarei você ir enquanto não me abençoar. Era uma coisa urgente. Que a gente tem essa noção das coisas. Que quando nós tivermos um problema grande e sem solução, que a gente não desanime, que faz igual Jacó. Lute, que nem que leva uma pancada na coxa, nem que sofra, que faz tudo, mas lute, não desanime. Sei lá qual é o problema que você teve que não conseguiu ainda, mas Deus sabe. Continua lutando e peça a Deus. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, trapaceiro, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Mudou até o nome dele. Você é um homem... Jacó tinha muitos defeitos, sim, mas Jacó tinha uma coisa: ele lutava por aquilo que ele queria. Ele trabalhou 14 anos de graça para casar com a mulher que ele queria. A gente vai ver que a prometida de Deus era Lia. Algumas traduções da Leia. Mas ele era um homem corajoso. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel. Agora vem o desfecho, um pouco longa a história, né? Quando Jacó ergueu os olhos e viu Esaú se aproximava, né, que se aproximava ou se aproximando, e com ele 400 homens. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Olha que situação difícil, como o coração dele estava na mão, né? Estava palpitando tudo. Ele foi caminhando em contra do seu irmão. O medo era tanto que ele ajoelhou no chão e prostrou 7 vezes. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. É bom observar nessa narrativa, essa história, que Esaú é que correu de encontro a Jacó. Jacó deve ter pensado: não, meu Deus, o que vai acontecer? E o que Esaú faz? O abraça, passa o pescoço, passa a mão em volta do seu pescoço e beija. E choram. Jacó insistiu com Esaú para receber os presentes. Recebeu a boa educação. Esaú voltou para Seir, para a sua terra, e Jacó foi para Sucote. Resumindo, um foi para um canto, outro foi para o outro, né? E assim que aconteceu, terminou essa história. Vamos falar a argumentação. Jacó consegue tudo o que queria. Teve o direito de primogenitura do seu irmão, recebe a bênção de primogenitura de seu pai Isaac no lugar de seu irmão. Irmãos, irmãs, o direito de primogenitura, todos os bens passavam para o filho mais velho. Tudo que Isaac tinha era de Jacó e o direito era de Esaú. Foi uma coisa terrível, mas ele conseguiu. Casa com Raquel, a mulher dos seus sonhos. Ele casa com ela. 14 anos ele trabalhou. Teve 11 filhos e uma filha. Fica muito rico e realiza o seu desejo de voltar para casa. Tudo bem. Ele é a pessoa vitoriosa, né? Como diz o pessoal, o sonho americano. De sucesso, de riqueza. E eu consegui. Mas havia um porém. Tudo isso poderia acabar em questão de minutos. Tudo ir de água abaixo. E a promessa de Deus não se cumpriria em sua vida. Caso o seu irmão Esaú não lhe perdoasse. Caso não houvesse paz entre eles. Tudo poderia ir de água abaixo. Tudo poderia acabar. Diz assim, lê Efésios para mim. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32.
Então, Deus, aqui o apóstolo fala para a gente ser benignos e nos perdoar uns aos outros. O perdão é tudo. Jesus nos perdoou. Poderia tudo ter acabado se não houvesse perdão de Esaú para Jacó. Jacó estaria morto. Lê 2 Coríntios para mim. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, 11. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo, o Deus de amor estará com vocês, mas tem uma condição, qual que é? Vivam em harmonia e em paz, para que Deus nos abençoe, para que Jacó, Deus cumprisse a promessa dele, na vida dele, haveria necessidade dele ter harmonia e paz com o seu irmão, caso contrário, as coisas não aconteceriam. Lê a conclusão para mim. Para continuar seguindo a vida, é necessário perdão e paz, para não haver morte e Deus cumprir as suas promessas. Amém. Eu tenho procurado perdoar e ter paz? Eu não tenho visto isso muito nas famílias. Para que as minhas amizades não morram, não acabem, eu tenho uma amizade, vou procurar ter paz. Eu tenho procurado ter paz, eu tenho procurado perdoar, relevar as coisas que estão erradas, que aconteceu que um magoou o outro. Caso contrário, a amizade não continuará. Eu tenho procurado perdoar e ter paz, para que os relacionamentos de minha família não morram, não acabem. Quantas vezes nós já recebemos vários desaforos de família? E tem gente que fala assim, não, fez uma vez comigo, acabou. Não tem mais. Não, não é assim. Se acabou, houve morte. E Deus não quer isso, Deus quer perdão e paz. Ah, eu dei um presente para a pessoa e a pessoa veio para o carro, não dou mais. Morte, você eliminou dar presente e de receber. Então, para que as coisas continuem, tem que ter perdão, tem que ter paz. Uma das coisas difíceis que tem é dificuldade em capelania. Quem é capelão, ele vai saber isso, porque você, quando é capelão, não é um ambiente de igreja. Que ali na igreja, todo mundo pensa mais ou menos igual, né? Pelo menos no geral. Mas capelania você vai ter várias religiões, alguém que nem religião tem, e você tem que ter paz e harmonia, respeitar. Talvez a pessoa chega assim, tal coisa, aí você já entende, é da igreja tal. Aí você fala, que bom você tem fé. Então respeito, não é hora na capelania, num lugar de dor, muitas vezes, você criar questão. Então tem que, para que você caminhe e leve a mensagem de Deus e faça o bem, tem que ter perdão, tem que ter harmonia. Nós não temos harmonia. Eu anotei aqui, a gente tem dificuldade em desejar a paz, sabia? A gente fala de paz, mas tem. Uma vez uma pessoa foi pregar numa igreja e ele disse assim, graça e paz. Aí o que o sacerdote da igreja falou depois do culto? Aqui se fala paz do Senhor. Aí você for no lugar que fala graça e paz e falar paz do Senhor, o outro vai chamar a atenção. Aqui fala paz do Senhor, que fala graça e paz, que fala paz do Senhor. Se fala paz do Senhor é pentecostal. Não, graça e paz é nitidez de igreja tradicional. A igreja que fala paz de Cristo, outra paz de Deus, outra paz do Senhor. Não é? Algum tempo atrás não usa mais, mas quando eu era mais novo, usava muito falar shalom. Muito mesmo, as igrejas. Chegava shalom, quer dizer paz. Aí a gente briga para falar de paz. Meu Deus, não tem paz nem para desejar paz. Então, às vezes a gente faz uma abertura longa. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aí abrangeu tudo. Graça e paz do Senhor e Cristo e Senhor. Para ver se agrada todo mundo, porque senão vai ter um conflito. Você numa hora não ser chamado a atenção de novo. Por favor, aqui fala paz de Cristo, não é paz de Deus. Meu Deus, como gostamos de brigar por pouca coisa.
E graças a Deus, Deus tinha abençoado Esaú. Esaú estava muito bem de situação financeira. Isaac também estava bem, para que mais briga? Passou 20 anos atrás. Jacó e Esaú. Para que mais briga? Passou, perdoou e seguiu, um para um canto, outro para o outro. Vamos falar a oração? Pai de perdão e paz. Pai de perdão e paz. Como Jesus me perdoou. Como Jesus me perdoou. Me ensine a perdoar. Me ensine a perdoar. Para ter paz. Para ter paz. Para não haver morte. Para não haver morte. Para não haver separação. Para não haver separação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Efésios diz o seguinte, lê para mim. E vindo ele, Jesus evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Efésios 2:17. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, evangelizou, o que quer dizer? Trouxe a paz. Uniu. Os que estavam longe, quem que eram? Os estrangeiros, nós. Os brasileiros, os palestinos. E quem estava perto? O judeu. Jesus fez trazer a paz entre eles. Mas nós não queremos paz, cara. Isso aqui é difícil. Jesus veio para evangelizar a paz entre você e seu filho e sua filha, entre os seus parentes. Hoje eu estava ouvindo uma conversa lá, tanta violência, torcida e até morte. Jesus veio para evangelizar a paz, porque não pode respeitar o outro que torce para o time, tem que ser violento. Então está cheio disso, nós precisamos aprender que Cristo veio para nos salvar. E Cristo morreu na cruz para evangelizar, para trazer a paz, para nós sermos salvos. Você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, aceite Jesus e tenha o perdão e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Amém. Diz assim em Romanos. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15:33. O Deus de paz está presente em nossas vidas. O Deus de paz não nos abandona. O Deus de paz escuta as nossas orações, os nossos pedidos. Deus quer trazer paz para a sua vida. Quando você está com um grande problema e que você não consegue nem dormir, Ele vai te dar paz, sabendo que Ele vai responder as suas orações. E vai fazer um milagre. Quando você vê uma pessoa numa situação crítica, de doença, de depressão, de situação financeira, de desemprego, e não consegue achar emprego, pagar suas dívidas, às vezes alguns estão até perdendo casa, carro. O Deus de paz vai dar paz, porque Ele disse, né, não se atemorize, não tenha medo, né, eu te amo, eu vou te abençoar, né, que tudo que pedimos, crendo, a gente recebe. Como Deus fez aquela promessa a Jacó num momento tão difícil, quando ele estava fugindo e quando ele voltou, eu vou te abençoar, a sua descendência vai ser grande. Deus está falando a mesma coisa, o Deus de paz. Eu vou te abençoar. Você está passando um momento difícil, está com medo, está angustiado, mas a minha paz está com você. Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo é quando as coisas estão bem. E a paz de Deus é quando as coisas não estão bem, e Ele dá certeza para você que vai ficar bem. Amém? Em nome de Jesus, ponha na presença de Deus o seu pedido, a sua dor, a sua angústia, o seu consolo que precisa, e queremos orar por você. Deus querido, Pai amado, Deus bendito, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia, Senhor, desse coração que não está com paz agora. Por causa de um filho, Senhor, problemático nas drogas, alguém que está em um processo de separação, alguém que está sofrendo, Jesus. Alguém, Senhor, que no problema, a vida financeira dele, desemprego, ele não consegue pagar suas contas, ele está conseguindo, ele não tem paz. Que o Senhor traga essa paz, Senhor. Que ele crê nas suas promessas, como o Senhor fez a Jacó, no momento difícil que o Senhor ia abençoar. E que o Senhor vai abençoar essa pessoa, Senhor, trazendo paz em seu coração. Senhor, problemas, Senhor, de saúde. Pai, de relacionamento, todos os problemas que existem, Pai. Eu quero pôr na Tua presença, Jesus. Eu quero pôr na Tua presença. Faça um milagre em cada vida, Pai.
aquele pedido que não foi mencionado, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar a oração final, né? O Pai Nosso é a oração final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? E até a próxima na graça de Deus, e que Deus te dê muita paz no seu coração, sabendo que você vai ter certeza que Ele vai resolver os seus problemas e te dar solução para a sua vida como deu a Jacó. Fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.